Nós vamos agora analisar o discriminante da minha função polinomial do segundo grau. O discriminante é aquele delta que a gente encontra, ó. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Qual a informação que ele me dá? O delta me diz o seguinte, o discriminante me diz o seguinte: se o delta for igual a zero, eu vou ter as raízes iguais. O x1 é igual ao x2. Se o delta for maior que zero, o x1 é diferente do x2. Agora, se o delta for menor que zero, eu tenho raízes, mas as raízes não são reais. O x1 e o x2, eles não vão pertencer ao conjunto dos reais, certo? Então, qual a informação que nós podemos tirar desse primeiro gráfico aqui? Bem, eu não coloquei o eixo y, então vou pegar somente as informações que o gráfico me dá. Eu tenho duas raízes. Se eu tenho duas raízes, o discriminante é maior que zero. E se eu fizesse a concavidade da parábola, que me dá o valor do A, ela é para cima, o A é maior que zero, o A é positivo, certo? Então, essas são as informações que eu tenho. E na hora que eu tenho o vértice, ó, para aqui, parou e depois começa a subir. Então, esse vértice é o menor ponto da minha parábola. Então, essa parábola, ela tem ponto mínimo. Ponto mínimo. Olha o segundo exemplo, esse aqui foi o primeiro exemplo. Olha o segundo, ó. O segundo exemplo, eu tenho duas raízes, x1 e x2. Se eu tenho duas raízes, é porque o delta é maior que zero. A concavidade da parábola está para baixo. O A é menor que zero. O A é negativo. Essa parábola, eu sei que ela cresce, para de crescer e começa a decrescer. Esse vértice é a minha maior altura dela. Então, meu vértice é o ponto máximo. É a maior altura. Ponto máximo. Olha o exemplo 3. A minha parábola tem concavidade voltada para cima, quer dizer que o A é maior que zero. Agora, ela toca o eixo X só em um ponto. Só tem um ponto que ela corta o eixo X. Então, ela tem só uma raiz, ou seja, o x1 é igual ao x2. O delta é igual a zero. Certo? E a minha parábola também, ela decresce, depois começa a subir. O vértice dela é o ponto mínimo. Ao exemplo 4. O exemplo 4, a minha parábola sobe, depois desce. Ó, a concavidade está para baixo. Então, o que eu posso dizer? Que o A é menor que zero. E ela só toca o eixo X em um único ponto. Então, o delta é igual a zero. E ela cresce, sobe, depois para e começa a diminuir. Isso daqui é a minha maior altura. Ela tem ponto máximo. Olha o quarto exemplo, quinto exemplo, ó. A concavidade é para cima, o A é maior que zero. Ela não toca no eixo X, então o delta é menor que zero, porque ela não tem raízes reais. E ela decresce, para e começa a subir de novo. O vértice, o que eu posso dizer? Do vértice é o menor ponto, é ponto mínimo. Um outro exemplo, que é o exemplo 6, concavidade voltada para baixo, o A menor que zero, não toca no eixo X, quer dizer que o delta também é menor que zero, a parábola cresce, sobe e depois começa a decrescer, quer dizer que ela tem ponto máximo. Ela tem ponto máximo. Então, o que eu posso concluir? Se a concavidade está para cima, ela tem ponto mínimo. Se a concavidade está para baixo, ela tem ponto máximo.